Vamos falar sobre educação superior. Entidades que defendem a preservação da cultura cabocla e o resgate da história da Guerra do Contestado, conflito ocorrido entre as regiões do Meio-Oeste e do Planalto Norte de Santa Catarina entre 1912 e 1916, época inclusive que boa parte desse território pertencia ao município de Palmas. Essas entidades iniciaram uma mobilização para a criação de uma universidade federal, abrangendo o Meio-Oeste, o Planalto Norte de Santa Catarina e também a região do Vale do Iguaçu, aqui no Paraná. A proposta é criar a Universidade Federal do Contestado. Sobre esse assunto, nós conversamos com um dos coordenadores desse movimento, o educador e comunicador popular Gilson Carlos de Souza. Ele que comentou sobre essa proposta de criação da universidade, as motivações e as mobilizações que estão sendo realizadas por toda esta região. Cabe uma pequena explicação. Nós estamos fazendo essa pequena introdução aqui na entrevista. Você vai notar que durante a entrevista eu, por exemplo, estarei com uma outra roupa, isso porque durante a gravação da entrevista, tivemos alguns problemas no áudio. Logo no início, alguns problemas técnicos no áudio aqui da nossa entrevista e, por isso, é necessária esta breve introdução. Mas nós conversamos com o Gilson Carlos de Souza, coordenador, integrante dessas entidades que defendem a criação da Universidade Federal do Contestado, e ele comenta um pouco sobre essa iniciativa e as mobilizações que a região tem realizado em torno do assunto. Primeiro, agradecer o espaço para que a gente possa dialogar com a comunidade de Palmas, né, e região sobre esse importante tema, que é a construção da terceira Universidade Federal. Olha só, Guilherme, apenas a terceira Universidade Federal de Santa Catarina, né? Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS. E Santa Catarina só tem essas duas instituições federais, e agora a gente está propondo, então, a criação da terceira universidade. E como bem você disse, essa universidade, a proposta dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, educativos, sindicais, esportivos, pastorais sociais, enfim, todas as organizações que estão envolvidas nesse processo de luta, ela compreende uma região geopolítica hoje totalmente descoberta, Guilherme, de uma universidade pública dessa região, né? Nós pensamos, então, que essa universidade precisa sair desde o Rio Pelotas, lá em Lages, Rio Pelotas, Rio Canoas, lá na divisa com o Rio Grande, chegando ao Rio Negro, no Planalto Norte Catarinense, cobrindo todo o Planalto Norte Catarinense, Piém, Agudos, Rio Negro, no Paraná, descendo pelo Planalto Norte, chegando ao Vale do Iguaçu, né? Chegando ao Vale do Iguaçu, Porto União da Vitória, Paula Freitas, General Carneiro, e vem subindo, pegando Novo Horizonte, toda essa região do Paraná, que também é descoberta de uma universidade pública federal, chegando até o outro extremo de Santa Catarina, com os municípios ali do Alto Vale do Rio do Peixe, que fazem divisa com o Rio Grande, né? Ipira, Piratuba, Capinzal, Ouro, e chegando e cobrindo toda a região do Contestado, o meio-oeste catarinense, né? Então nós estamos falando, Guilherme, de um universo aí de 3 mil, ou melhor, de 3 milhões e 300 a 3 milhões e 500 pessoas que hoje não têm uma universidade e precisam sair da nossa região para poder estudar, né? Essa proposta, ela surgiu quando, Gilson? Então, essa proposta ela surge em abril de 2014, durante uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Caçador, quando nós entregamos, em nome de 20 organizações sociais dessa macro-região, ou dessa região geopolítica que eu acabo de definir, um documento, né, ao deputado federal Pedro Kizai, dizendo que nós apoiávamos a criação
de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul na região, mas que essas organizações entendiam que era o momento de se pagar a dívida histórica que os palácios de Santa Catarina e que os palácios brasileiros têm com o povo da região do Contestado, tendo em vista o massacre protagonizado pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar de Santa Catarina e Paraná, com o povo dessa região. E que essas sequelas estão vivas. Entre as sequelas é que a nossa região, Guilherme, e não é diferente em Palmas, não é diferente em General Carneiro, são as regiões com os menores índices de desenvolvimento humano do sul do país. E por que disso? Porque existe uma dívida histórica com os homens e mulheres dessa região que em algum momento precisa ser debatido e em algum momento precisa ser pago. E no nosso entendimento, no entendimento desse grupo de organizações que compõem o Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla e a rede de educadoras e educadores caboclo do Contestado, nós entendemos que já passou da hora e uma das maneiras é garantir que seja construída a Universidade Federal do Contestado, a Unifecom. Bom, e de 2014 para cá, quais foram os passos, as etapas seguidas, quais os avanços que essa iniciativa conseguiu? Então, Guilherme, nós fizemos uma série de pequenas reuniões conversando sobre o tema e nós chegamos, então, até sexta-feira da semana passada com a presença de um dos maiores, se não o maior, pesquisador do Contestado, o professor Paulo Pinheiro Machado, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós organizamos uma roda de prosa e na última sexta-feira, 16 de junho, nós fizemos o lançamento oficial de um manifesto em prol da construção da Universidade Federal do Contestado, a Unifecom, colocando nesse manifesto todas as necessidades e o que as organizações sociais que promovem essa luta pensam sobre esse tema. E é muito importante, Guilherme, vamos aproveitar o espaço que você está nos dando e toda a direção da rádio, e aproveitar e divulgar que qualquer pessoa pode contribuir de forma direta com o apoio, né, a essa petição. Está disponível em www.peticão, sem cedilha e sem acento, peticão.online/manifesto_Unifecom, né? Vou repetir, www.peticão.online/manifesto_Unifecom. Através desse endereço eletrônico, a pessoa entra, 2 minutinhos, ela se cadastra e já deixa o seu apoio, a sua assinatura, o nome completo, um documento, o telefone da cidade onde está assinando o manifesto, é os únicos requisitos para contribuir e apoiar essa iniciativa das organizações sociais do território do Contestado. As entidades têm uma previsão, uma meta de assinaturas eletrônicas a serem atingidas nesse manifesto? Então, Guilherme, o nosso objetivo é juntar o maior número possível de assinaturas. Eu sonho, por exemplo, que nós juntemos 100 mil assinaturas nesse território de 3,5 milhões de pessoas. Mas a gente sabe também dos limitantes, das dificuldades para chegar a um número desse. Quanto maior for o número, mais fácil as autoridades entenderão que é necessário construir essa universidade, né? Para isso, a gente vai organizar aí nos próximos meses um calendário de atividades, de eventos para debater esse tema, chamando Câmara de Vereadores, chamando prefeitos, chamando associações de municípios de todo esse território, porque nós entendemos que não é uma luta que possa ser tocado por 2, 3 organizações sociais. É uma luta que, quanto maior o envolvimento, mais fácil será de nós construirmos, né, essa universidade, e parte dessa dívida histórica que os palácios de Santa Catarina e brasileiro e paranaense têm, seja pago com o povo da nossa região. Atingindo, né, esse maior número de assinaturas, qual a próxima etapa? Buscar intervenção política? Como é que vai ser? Então, Guilherme, qual é o momento que nós estamos vivendo, né?
a audiência que nos acompanha saber, quem vai nos acompanhar pela internet, enfim. Nós estamos, nesse momento, com o deputado Pedro Kizai empenhado em apresentar no Congresso Nacional o projeto de lei de criação dessa universidade. Eu acredito que isso deva acontecer aí nos próximos dias, né? Ou seja, muito em breve. A partir da criação desse projeto de lei, eu acredito que vai acontecer, pelo menos em cada micro-região dessa que eu citei inicialmente, uma audiência pública para debater esse tema e também, depois dessas audiências públicas, continuada a mobilização, nós vamos precisar que aconteça o decreto presidencial, né, para a criação dessa universidade. Para que entre o projeto de lei e o decreto presidencial de criação da universidade tenha um espaço muito grande. E esse espaço precisa ser preenchido com mobilização. Não existe outro jeito. A gente sabe que não tem outra maneira. Se o território não se mobilizar em prol desse objetivo, as autoridades vão entender que isso é coisa de 2, 3. E o que não é. É uma necessidade de todo o nosso território e agora vai depender basicamente da nossa capacidade de mobilização e organização dessas forças vivas que existem no território para que todas elas se juntem nessa luta em prol da construção da Universidade Federal do Contestado. O que nós pensamos, Guilherme, eu acho que é muito importante aproveitar esse espaço que você nos dá, que ela seja multicamp, né? Que ela seja multicamp. Ou seja, tenha uma reitoria no centro desse território, e em cada extremidade do território, pelo menos um campo. Daí você pode dizer assim, Guilherme, não, mas esse é um sonho muito distante, Gilson. Aí eu vou te citar o exemplo da Unipampa, no sul do Rio Grande do Sul. A Unipampa, que foi uma universidade federal criada recentemente, olha só, Guilherme, a informação que eu vou te dar. Tem a reitoria e mais 18 campos. Ou seja, é uma universidade com 19 campos. E nós, enquanto organizações sociais, estamos pleiteando uma universidade com a reitoria mais 4 campos. Ou seja, uma universidade multicamp com 5 campos, um no centro e um em cada extremo desse território para melhor atender essa população que hoje, de alguma forma, está descoberta com acesso à educação pública, gratuita e de terceiro grau aqui na nossa grande região. Bom, Gilson, nesse ponto podem ocorrer, durante esses debates, alguns questionamentos relativos a, por exemplo, a presença, né, de algumas instituições federais na região, como, por exemplo, o Instituto Federal do Paraná, o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense, né? Essas instituições mantêm algumas unidades na região aí do Planalto Norte, na região do oeste, do meio-oeste de Santa Catarina. Palmas, né, tem um campus do Instituto Federal, União da Vitória também. Então, pode ocorrer o questionamento, mas se criar mais uma instituição federal, o porquê não lutar e trabalhar para a criação de novos campi dessas instituições já existentes? Então, essa tua pergunta é extremamente pertinente, Guilherme. Porque veja que nós fizemos o lançamento oficial do manifesto dentro de 2 IFs. O IFC Campus de Fraiburgo e o IFC Campus de Videira. Os institutos federais, seja o de Santa Catarina, seja porque aqui nós temos 2 institutos, né? Vou explicar isso rapidamente. Nós temos o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, e nós temos o IFC, que é o Instituto Federal Catarinense. E no caso que você cita de Palmas, de União da Vitória, que é o Instituto Federal do Paraná, né? Essas instituições, elas cumprem um papel fundamental, que é a educação tecnológica, que é a educação em nível de ensino médio e também o ensino médio profissionalizante. E algumas delas passaram a ter cursos de graduação. Mas essa não é a finalidade
primeira dos institutos federais. A finalidade primeira dos institutos federais é a formação profissional tecnológica em nível de ensino médio. E eu vou te dizer, Guilherme, que essas instituições cumprem isso com galhardia, cumprem isso muito bem, né? O IFC aqui em Fraiburgo e o IFC Videira e o IFSC Caçador, que a gente conhece bem a realidade, têm cumprido esse papel muito bem e nós queremos continuar apoiando a expansão da educação tecnológica no nosso território. Mas nós estamos falando de educação em terceiro grau. Nós estamos falando, Guilherme, que nós precisamos ter uma faculdade, uma universidade que faça projetos de pesquisa e extensão, porque as universidades que tem no território hoje, as chamadas comunitárias, não conseguem cumprir essa etapa importante. Elas passam a ser formação quase que tecnológica também, e me perdoem reduzir esse debate dessa forma. Porém, contudo, elas não cumprem a etapa de projeto de extensão e pesquisa. É muito pequeno o investimento nesse campo. E pensando nisso, nós entendemos que é mais do que necessário que nós tenhamos essa terceira Universidade Federal em Santa Catarina, que cubra parte do Rio Grande, cubra parte do Paraná e cubra parte de Santa Catarina, porque na nossa região carece de muita pesquisa e muito projeto de extensão no sentido de valorizar a cultura e a civilização cabocla do contestado, que nas universidades comunitárias muitas vezes não tem espaço os projetos de pesquisa. E tem um outro aspecto, Guilherme, que eu gostaria de destacar, que eu considero ainda mais importante. As universidades públicas têm a política de manter o estudante com casa do estudante, com um restaurante universitário, tem essa possibilidade que muitos dos IEFs hoje não têm essa possibilidade. Ainda que eles tenham políticas nesse sentido, elas não conseguem chegar ao nível de terceiro grau. Por isso, a importância de fortalecer os institutos. Nós não somos contra a expansão dos institutos, muito pelo contrário, nós entendemos que eles precisam ser expandidos, porém, nós entendemos que é momento da sociedade, dessa mesorregião, debater a criação dessa universidade. Você fala, né, em projetos de pesquisa voltados, né, à questão central do contestado, pensando lá na frente, pensando em cursos, né, seriam cursos mais voltados especificamente para áreas das ciências humanas, das ciências sociais? O que as entidades pensam nesse sentido? Nós pensamos que não pode haver concorrência com o que já tem no território. Nós temos um campo da UFSC, em Curitibanos, que trata ciências agrárias. Então, é desnecessário que nós pensemos que nessa nova universidade tenha ciências agrárias. Nós temos no IF de Videira, no IFC de Videira, o curso de agronomia, né? Nós temos aqui em Fraiburgo, no IFC, uma graduação no campo de informática. Nós temos no IFC Videira uma graduação no campo de pedagogia. Então, é desnecessário a gente abrir uma outra, lutar pela construção de uma outra universidade com esse viés. Então, nós pensamos nas carências que a região tem. Toda essa grande área do conhecimento de ciências humanas é muito carente, né? Se a gente for pensar especificamente na questão do contestado, quanta pesquisa antropológica ainda precisa ser feita sobre o conflito do contestado? Quanta pesquisa precisa ser feita na área de história, geografia, sociologia, filosofia, ciências políticas? E a gente sabe, Guilherme, como moradores dessa grande região, e aí onde você está não é diferente, que uma das grandes carências que nós temos é a formação de médicos, né? Médicos e enfermeiras, essa é uma das grandes carências que nós temos nesse sertão,
nessa região que acaba fechando esse grande sertão do contestado. Então, o debate que hoje tem dentro das organizações sociais, políticas, educacionais, culturais, esportivas, sindicais que estão ajudando a tocar esse movimento é que os cursos tenham esse viés e que não seja uma competição com as instituições que já têm no território, ou seja, que venha cumprir uma lacuna muito grande que existe hoje na nossa região. Você falou que pensaria, né, na criação de um campus central, uma reitoria, né, centralizada nesse território e 4 ou 5 campos, pelo menos, em cada uma das extremidades da região. Falando em cidades, onde é que se instalaria, onde é que se pensaria em instalar essa reitoria e esses campos? Então, se a gente pega o mapa dessa mesorregião que eu falei inicialmente, os municípios que formam o triângulo que vai ser o centro desse território é Fraiburgo, Monte Carlo e Le Bon Regis. Coincidentemente, municípios com baixíssimos índices de desenvolvimento humano no nosso território. Não que precise ser num desses 3 municípios, né? Mas eu estou partindo de uma questão objetiva, né? De uma questão objetiva que é o mapa geográfico dessa região geopolítica. Então, o centro seria esse, uma extremidade a região de Lages, não necessariamente em Lages, a outra extremidade Rio Negro, São Bento do Sul, Piém, Agudos do Sul, essa seria uma outra extremidade, descendo pelo Planalto Norte, chegando ao Vale do Iguaçu, Porto União da Vitória, né? General Carneiro, Paula Freita, aquela região seria a outra extremidade, e subindo daí pelo meio oeste catarinense, tangenciando o Rio do Peixe, vai chegar lá no outro extremo, Marcelino Ramos, Ipira, Piratuba, aquela região ali seria o outro extremo. Na avaliação das organizações sociais, partindo de um fato concreto, né, que é o mapa geográfico dessa região, pelo menos esses 4 grandes campos teriam que ser construídos para atender da melhor forma possível e cobrir essa mesorregião com ensino de terceiro grau, com graduações, pós-graduações, mestrado e doutorado, toda essa nossa região, trazendo de vez o acesso à educação pública, gratuita, universitária, para que essa educação nos ajude a dar esse salto de qualidade no sentido de buscar o desenvolvimento integral da nossa região. E, obviamente, você mesmo já citou, todas as entidades têm plena ciência de que a luta ela é árdua, não é fácil e nem rápida, né, gente? Sem dúvida, Guilherme. Tanto é que entre as primeiras conversas, o primeiro documento que nós entregamos e o lançamento oficial do manifesto teve uma lacuna de 9 anos, né? Só por aí a gente pode ver que é algo que é um projeto que precisa envolver muita gente e que não vai acontecer para amanhã, que não vai acontecer para a semana que vem, que não vai acontecer para o mês que vem. Nós precisamos, e aí eu volto, aproveito o teu comentário muito adequado, aproveito ele para dizer que sem mobilização, sem organização popular, quanto maior for a nossa organização, mais cedo vai sair esse espaço universitário será construído. Agora, se o território entender que não é importante e não se mobilizar, certamente nós levaremos ainda mais alguns anos para que os palácios brasileiros, os palácios catarinenses, os palácios paranaenses paguem essa dívida histórica com os homens e mulheres aqui do contestado. Gilson, obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco. Certamente ainda vamos debater muito ainda
a respeito desse assunto, o espaço aqui da Rádio Clube de Palmas está sempre à disposição. Guilherme, eu agradeço a tua gentileza de nos chamar para fazer essa prosa. Agradecemos a Clube de Palmas por esse espaço e queremos deixar aí a nossa disponibilidade de ajudar a fazer esse debate aonde a gente for chamado, né? É só entrar em contato com a gente aí através das redes sociais, né? Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla, Rede de Educadoras e Educadores Caboclos do Contestado, que nós estamos à disposição. Antes de encerrar, Guilherme, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: eu quero que cada pessoa que vai nos ouvir, que cada pessoa que vai nos assistir, ela pense no tamanho do desenvolvimento que essa universidade pode gerar para a nossa região. E eu não estou falando apenas de desenvolvimento educacional. Eu estou falando de desenvolvimento educacional, eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu estou falando de desenvolvimento social. Dados que o campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, um município de 32 mil habitantes, que hoje, a cada R$ 100 que gira no comércio, que gira na cidade de Laranjeiras do Sul, algo em torno de R$ 22 a R$ 26 gira em torno do campus da universidade, com aluguel, alimentação, posto de combustível, enfim. Apostar na criação de universidades federais é apostar no desenvolvimento da nossa região. Por isso, nós pensamos, queremos e estamos nessa luta em prol da construção da Universidade Federal do Contestado. Aproveitar também a tua gentileza, Guilherme, e deixar mais uma vez o endereço eletrônico para as pessoas apoiarem esse projeto tão importante para a nossa região: www.peticão.online/manifesto, underline, aquele tracinho embaixo, né? Underline, Unifecom, tudo minúsculo. Contribuam com a assinatura, apoiem essa iniciativa, que essa iniciativa certamente gerará desenvolvimento para toda essa mesma região. Obrigado pelo espaço, estamos à disposição para outras oportunidades.